Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a este fim de semana, a Polícia Nacional registrou 46 casos criminais, tendo redução de um caso comparativamente com o final de semana transado. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 30 casos criminais, tendo aumento de 7 casos comparativamente com o final de semana transado, com maior destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 9 casos criminais, com aumento de 3 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou também 9 casos criminais, com aumento de 2 casos criminais. Comparativamente, entre os comandos distritais, bem como comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande e Mesós 6 casos criminais, para Cantagalo 2 casos criminais, 4 casos criminais para o comando distrital de Lobata, para Cauê 3 casos criminais, Lembá 4 casos, região autônoma de Príncipe 2 casos e a unidade da Polícia Aeroportuária 3 casos. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional, ao longo deste final de semana, registrou 14 casos criminais, tendo redução de 10 casos significativamente, comparando assim com a semana transata. De salientar com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, com redução de 3 casos. É um registro que a Polícia Nacional tem notado que semana após semana tem mantido no pódio. Portanto, comparativamente desta moldura penal entre os comandos distritais, bem como a região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande e Mesós, ambos com 3 casos. Cantagalo não se registrou qualquer situação. Lobata, 1 caso. Cauê, 4 casos criminais. Lembá, 1 caso. Região autônoma de Príncipe, 2 casos, e a unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional não registrou qualquer caso. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou durante este final de semana apenas 2 casos criminais. Concernente a detidos, a Polícia Nacional, durante o final de semana, efetuou 9 detenções, portanto, aumento de 4 casos de detenção, com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 3 detenções, que manteve-se de igual ao final de semana transado. Concernente à situação inopinadas durante este final de semana a Polícia Nacional careceu intervir em algumas situações, onde destacamos uma situação em que um marido de 46 anos de idade agrediu a sua esposa de 36 anos de idade com soco em diversas partes do corpo, que causou graves lesões. Portanto, dada a gravidade, a vítima foi socorrida ao posto local para tratamentos médicos. De salientar que a Polícia Distrital de Cauê, posteriormente na localidade de Angatoldo, Praia, efetuou detenção do agressor para ser entregue ao Ministério Público. Portanto, outra situação, estamos a referir um caso de furto de uma motorizada marca Sânia em Cruzeiro, quando eram 22 horas. Portanto, dessa situação, o referido proprietário e a população de Lemos começaram a procurar a referida motorizada e, quando eram 1 da madrugada, encontraram a referida motorizada já desmontada na localidade de Praia Melão. Portanto, após isso, a polícia efetuou detenção do meliante para ser posteriormente entregue ao Ministério Público. A Polícia Nacional agradece o apoio da população de Lemos. Portanto, a Polícia Nacional também quer alertar a população para terem mais atenção com as suas notas. Portanto, este final de semana, a Polícia Nacional efetuou detenção de 2 jovens suspeitos envolvidos na prática de produção de notas falsas. Portanto,
é preciso a população terem mais cuidado e prestarem atenção nas suas notas quando chegarem às suas mãos. Portanto, estamos a referir de situação que ocorreu na localidade de Capela Trindade, distrito de Mesoche. Portanto, os meliantes, os 2 jovens, encontram sob cuidado da polícia para posteriormente serem entregues à entidade competente. Portanto, quanto a situações criminais e não criminais, são essas que a Polícia Nacional tem registrado durante o final de semana para os nossos telespectadores. Portanto, a seguir vamos abordar a situação ligada à segurança rodoviária. Portanto, concernente à sinistralidade rodoviária, durante este final de semana findo, a Polícia Nacional registrou 11 casos de acidente de viação que manteve-se de igual ao final de semana transado. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 2 casos, com redução de 2 casos. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 7 casos, com aumento de 2 casos. Para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 2 casos, que manteve-se assim de igual ao final de semana transado. Portanto, concernente aos casos de acidente de viação registrado pela polícia ao longo deste final de semana findo, não se verifica qualquer situação com vítimas mortais. Portanto, concernente à consequência desses casos de acidente, como já referimos, não registramos qualquer situação de vítimas mortais. Registramos para ferimentos graves 2 casos, para ferimentos ligeiros 8 casos, para danos materiais 12 casos. Os casos de acidente registrados pela polícia, como já havia referido, destacamos também alguns casos de acidente com gravidade, onde na localidade de Ribamato, já um senhor de 49 anos de idade foi assim atropelado por uma viatura, e desta situação o senhor foi socorrido ao hospital central com gravidade, com ferimentos graves ao longo do corpo e na cabeça. Dada a gravidade da lesão, o mesmo encontra sob observação médica. Portanto, outro caso de acidente, estamos a referir em Aguaizé, distrito de Cantagalo, acidente isolado de uma motorizada em que um jovem de 29 anos de idade foi socorrido ao hospital central com fratura nas pernas. Portanto, para acidente isolado em Madre Deus de uma viatura, estamos a referir um acidente que não tivemos vítimas, mas tivemos vários casos de danos. Portanto, estamos a referir, após o acidente, a viatura danificou um poste de luz de maio, onde partiu e posteriormente incendiou. Após isso, também bateu na parede do cercado de uma residência, que danificou a viatura, ficou totalmente destruída. Dada a gravidade deste acidente, foi necessário acionar a equipa dos bombeiros para intervirem no caso de incêndio que houve após o acidente. Portanto, são essas informações que a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana e transmite para os nossos telespectadores. A Polícia Nacional também, antes de terminar mais essa edição, quer aproveitar para apelar à população em geral que estão a tratar da sua documentação para a viagem, para terem mais cuidados, porque os meliantes estão a aproveitar deste fluxo migratório para efetuar burla nos interessados para a viagem. Portanto, a Polícia Nacional quer apelar à população para deslocarem a uma empresa credenciada com competência para tratar as documentações da viagem, para não terem posteriormente problemas. Portanto, a Polícia Nacional está atenta a essa situação, tem registro do aumento dos casos de burla, sobretudo para as pessoas que estão a tratar documentações para a viagem. Portanto, são essas informações que nós temos a levar aos nossos telespectadores. Obrigado pela preferência. Voltamos na próxima edição.